Olá, classe dos professores começando. Então vai lá, pegue sua Bíblia, pegue sua lição e vem estudar com a gente. Meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao Classe dos Professores. É a sua lição em qualquer hora e lugar. Muito obrigado por sua companhia mais uma vez. É tão legal ter a sua presença aqui com a gente. É muito bom poder olhar os comentários e nos aproximarmos um pouco mais de vocês através do pedido de oração que vocês deixam, através do comentário da lição, através do testemunho. É bem bacana isso. Eu te peço para que você continue fazendo, tá? Continue acessando essa ferramenta que você tem aí, que é esses comentários. Coloque aí da onde você está nos assistindo, ok? Às vezes fica um pouquinho difícil descobrir o seu nome só pela sua inscrição ali que aparece. Mas então escreva o seu nome aí, diga de onde está nos assistindo que a gente vai te conhecer melhor, tá? E assim como nós conhecemos melhor aqui no estudo dessa lição, o Adélcio e a Tânia, olha só, Adélcio e a Tânia lá de Santa Catarina, Rosa Augusto da Angola, olha só que legal. A lição, ela não está mais só aqui dentro do Brasil, está indo também para outros países. É muito bom saber que a nossa família está crescendo, viu? E é graças a você, ao seu engajamento. E eu te peço para que você continue fazendo isso. Aproveita agora esse momento, já dá uma olhadinha aí embaixo. Veja se você está inscrito, porque às vezes a gente está aqui já há bastante tempo, nós já estamos até bem mais próximos, né, íntimos, mas talvez você ainda não percebeu que você não está inscrito. Então já clica aí no botão de inscrever, tá? Ativa o sininho, porque toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você vai ser avisado sobre isso e pega esse link e já encaminha para os seus contatos, tá? Coloque aí no seu status, nas suas redes sociais, mostre que você acompanha o Classe Professores, mostre que você faz parte do Classe Professores, tá? Vamos trazer muitas pessoas aos pés de Cristo, nos unirmos, nos juntarmos em torno da Palavra de Deus para todos crescermos espiritualmente, ok? Bom, nós vamos estudar a lição da Escola Sabatina, mas antes eu vou apresentar para vocês os nossos convidados. Eu tenho aqui do meu lado a Cristina. Cristina aceitou o convite para vir participar com a gente aqui do Classe Professores nesse trimestre. Ela é membro da Igreja Adventista de Águas Claras, trabalha na divisão sul-americana, veio do Peru para participar com a gente. Na verdade, né, Cristina, igual você estava falando, você veio para estudar no primeiro momento, né? Uhum. Tudo bem com você, Cristina? Tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. E vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Quando você chegou, você veio precisar estudar em qual escola, qual colégio? No Centro Universitário Adventista de São Paulo, também conhecido como UNASP, Engenheiro Coelho. Desde já mando um grande abraço para todos os sunaspenses também. E estou feliz de estar aqui também. Muito bom ter a sua presença aqui, viu, Cristina? Ao lado da Cristina tem a Geni. Geni é membro da Igreja Adventista do Lago Sul, é daqui da nossa casa, né, Geni? Sim. Muito obrigado por sua companhia mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Deus é uma alegria estar com vocês, estudando e compartilhando a Palavra de Deus. Maravilha. E ao lado da Geni tem aí o Alex, ele Tudo que bom? é do podcast Cevada com Plutônio também, né? Pertence a um grupo de cientistas adventistas. É isso aí. Né? E até peço para que vocês acompanhem o Alex. Alex, que bom ter a sua companhia mais uma vez. Obrigado, tá? é um prazer muito grande estar aqui com você, Rafael, com todos a equipe aqui, com as minhas duas distintas colegas aqui também. Uhum. E um abraço para todos os cientistas adventistas aí do nosso grupo. Maravilha. Nós temos um parceiro também, né, que é o canal Os Incríveis da Bíblia. Tá? E eu te peço para que você siga esse canal, para que você aperte lá também o botãozinho de se inscrever, tá? Lá também tem muito material legal, muito material bacana. É um parceiro aqui do Classes Professores, ok? Bom, abraços dados, pessoas já foram apresentadas. Agora nós vamos orar, porque nós vamos convidar o Espírito Santo para participar desse momento. Vamos orar? Que tal você, Geni? Ora pra gente. Sim. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos mais uma vez a Tua Palavra. Que o Seu Santo Espírito seja o nosso professor. Dê a nós e às pessoas que estão estudando conosco o entendimento da Tua Palavra e coloque em nosso coração, Senhor, a vontade e a disposição para ouvirmos e obedecermos os Teus mandamentos. Amém. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bom, olha só, como eu falei para vocês, estamos na lição 5, né? E o título é A Ira do Amor Divino. O verso para memorizar, o verso áureo da lição 5, está lá em Salmos, capítulo 78, versículo 38.
E já está aqui, ó, está aberta aqui a Bíblia nesse salmo, mas eu vou ler aqui a tradução da lição, tá? Que está na Nova Versão Internacional. Diz assim: contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Bom, vem também uma imagem na lição de sábado. Você pode não estar vendo se você não tem a lição aí, mas vai aparecer aqui na tela para você acompanhar também. Nessa imagem, a gente consegue extrair algumas orientações, algumas verdades, tá? E eu vou perguntar para vocês aqui, qual que foi a primeira impressão que vocês tiveram quando se deparou com essa imagem aqui? Geni? Eu vejo assim, que o amor, ele está iluminando para o caminho do bem. Uhum. Eu acho interessante porque mostra um pouco a respeito do nosso coração mesmo, como nós, seres humanos pecadores, nossa natureza é do pecado, ainda assim podemos ir para o caminho da luz, que é o caminho do bem. Certo. E você, Alex? Para mim, um coração bom, ele vai apontar o caminho do bem, tanto em palavras quanto ações. E um coração efetivamente não regenerado, né? Um coração mau aqui, ardendo nas chamas aí do inferno, quem sabe, né? Ele vai sempre apontar um caminho de trevas, né? Eu acho legal que em qualquer situação da nossa vida, nós sempre teremos pelo menos duas opções. Deus nunca nos deixa sem opção, a gente tem duas opções pelo menos. E aqui mostra, né, que tem a opção de escolher o bem ou a opção de escolher o mal, e a nossa escolha vai refletir diretamente aqui na nossa vida, no nosso coração, entendeu? Então, por isso que é importante sabermos a maneira correta de decidir a nossa vida, o futuro, a quem nós iremos servir, vai fazer um impacto muito grande na nossa vida. Bom, a ira do amor divino. Olha, você precisa entender uma coisa, Deus, ele não está irado, não é com pessoas, não é com você depois que você cometeu algum pecado, algum vacilo na sua vida, não é isso. A ira de Deus é contra o mal e Ele vai acertar essa conta com o mal, mas é importante que hoje você entenda isso. A ira de Deus é contra o mal. A justiça de Deus que Ele vai executar em razão dessa ira vai ser uma clara demonstração do amor de Deus por cada um de nós. É importante que nós tenhamos isso em mente. E Geni, explica pra gente aí esse ciclo da rebelião que a lição de domingo apresenta e qual tem sido a resposta de Deus? Então, a leitura sugerida para esse dia é o Salmo 78, né? Esse que é o segundo salmo, que é o segundo maior salmo da Bíblia. Vários dos versículos dele, são 72 versículos, enfatiza o fato do quanto que aquele povo pecou e o quanto Deus foi misericordioso com eles. É um salmo histórico para as novas gerações, né? Existe um ditado popular que diz que o idiota ele nunca aprende. O inteligente aprende com os próprios erros. E os sábios aprendem com os erros dos outros. A narrativa histórica desse salmo deixa clara a ideia principal. Se os antepassados erraram, não creram, a geração atual deveria crer pelo exemplo. E as consequências e punições que são apresentadas, né, ao decorrer dessa história, é para ficar de aprendizado para gerações futuras, para que essa geração tenha um compromisso de ser fiel com Deus. O alvo é o aperfeiçoamento individual, ou seja, evitar repetir os mesmos erros. Várias lições nós podemos tirar desse salmo, mas eu gostaria de colocar duas lições que eu considero importantes. Que a primeira é olharmos para o passado para termos esperança no futuro. E a segunda é que, apesar de todos os desafios que temos, existe um Deus que nos busca independente de onde estamos. Ele procura nos guiar sempre para perto dele. E me faz lembrar também aquela citação da Ellen White, que é muito conhecida de todos, né? Que nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira como Deus tem nos guiado. Maravilha. Alex, agora na lição de segunda-feira, o
que a gente pode aprender da história de Jonas e também da forma como Deus age com as pessoas? Assim, uma questão que é importante para a gente tirar aqui, Rafael, né, e Cris, Geni, né, é que Deus, como dizia um amigo meu, o pastor João Lorini, lá na época que eu frequentava a Igreja Central de Florianópolis, até um abraço para todo mundo da Central aí que esteja eventualmente nos assistindo, é que Deus tem um pavio, né? Deus tem um pavio muito longo, o pavio de Deus é muito longo, Deus não é pavio curto, mas Ele tem um pavio. Né? Então, assim, o fato de Deus ter um momento em que Ele apresenta, que Ele manifesta a sua ira, não significa que essa ira seja como a ira humana, como a ira do profeta Jonas. O profeta Jonas, ele queria ver realmente fogo, né? Ele queria ver sangue. Sim. Ele estava indignado com a cidade de Nínive, que era uma cidade muito ímpia, uma cidade muito pecadora, uma cidade extremamente violenta, né? Tá aí a arqueologia, a história aí para nos dizer o que acontecia naquela cidade de Nínive. Mas a gente vê Deus atuando no contraponto. Então, aquela imagem que muitas pessoas têm, né, do Deus do Velho Testamento como Deus irado, o Deus do Novo Testamento como Deus bondoso, e às vezes não consegue conciliar, ela vem de uma leitura superficial da Bíblia. Porque quando a gente vê a história de Jonas, por exemplo, a gente vê um ser humano pedindo para Deus para derramar fogo do céu ali, para consumir, para destruir a cidade, né, e indignado até com Deus, porque Deus era paciente demais, misericordioso demais, e Deus diz assim, Jonas, calma, eu vou mandar uma boboreira aqui para você entender, né, o meu recado para você. Alguns anos atrás eu trabalhei com uma moça, né, era minha colega de trabalho, e ela tinha sido cristã no passado, né, uma cristã adventista, e ela, por uma série de razões, ela deixou os caminhos do Senhor, né. E conversando com ela, entre as razões que ela apontava, é que ela não conseguia conciliar a imagem de Deus, né, punindo, Deus, enfim, manifestando ira, né, e aquilo não entrava muito na cosmovisão dela. Mas me chamou a atenção, porque dias, semanas depois, entrou um tema lá entre os colegas sobre a questão de um crime muito grave que tinha acontecido, realmente era um crime odioso, né, e aí então ela estava lá com muita ênfase, com muita energia, dizendo que aquela pessoa que cometeu aquele crime merecia pena de morte, né? Então, você vê como nós seres humanos somos, né? A gente acha que Deus é muito irado, mas muitas vezes nós queremos que o outro morra, né? Nós queremos a pena de morte, nós queremos penas mais duras, né? Então, é muito importante a gente fazer essa autoavaliação e entender que a ira de Deus é uma ira justa. Nós vemos crimes hediondos e nós ficamos revoltados quando esses crimes não são punidos, né? Isso é um tema muito extenso, muito longo, né? Mas o que a gente precisa ter aqui da história de Jonas é que Deus, ele é essencialmente misericordioso. Agora, a misericórdia de Deus, ela não significa que ela seja injusta. Deus vai trazer juízo, mas no tempo certo, da maneira correta e sempre com a mistura de amor, né? Certo. E Cristina, o que vem a ser isso aí que a lição chama de indignação justa? É interessante porque tem a conexão justamente com o que o Alex falou agora, que é a respeito da paciência de Deus. Deus ser paciente é tardo para irar-se. Então, mas isso não é para sempre, tem um limite. E quando fala da indignação justa, coloca um exemplo. Imagina que você tem um animal de estimação, algo que você ama, que você cuidou desde que era bem pequenininho, e vem alguém de fora e começa a machucar o seu cachorrinho, o seu bebezinho, ou, para quem tem filho, está machucando o seu filho. Você sente ira, você se ira, você fica com desespero porque quer proteger, porque você ama esse seu filho, o seu cachorrinho, você ama esse ser. Então, em resposta a esse amor, você fica irado quando esse ser tão especial para você está sendo machucado. E da mesma forma, temos o exemplo em Mateus 21:12, onde conta a história quando Jesus chegou no templo de Deus, chegou no templo do seu pai, que era santo, puríssimo, e viu que estava tendo um comércio, que tinham tirado pureza do templo, e ele ficou airado. E aí você não vê ele atacando as pessoas. Ele ataca, ele joga as mesas, destrui
o lugar. Por quê? Porque ele ficou airado e precisava, nesse momento, de uma corda. Porque muitas vezes a gente vê já em diferentes partes dos evangelhos, Jesus falando diretamente com fariseus, com seus discípulos mesmo, quando em diferentes ocasiões ele fala primeiro. Só que dessa vez ele age diferente. Por quê? Porque a situação meritava de um ato especial. Ele precisava purificar esse lugar que tinha perdido a santidade do templo. Então, por conta disso, ele atuou dessa forma. Mas ele não foi e machucou alguém. Então, isso só mostra que existe que Deus abomina o pecado. E o que eu sempre gosto de relembrar é que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, o pecado faz que ele fique airado, que ele se indigne. E a indignação dele é justa, porque o sofrimento que o pecado causa, todo o mal que ele traz, tem que ter um fim. E Deus é paciente e dá muitas oportunidades. A gente vê isso, inclusive, com a história do povo de Israel. Lembro que quando eu era criança, eu sempre me perguntava, nossa, mas o povo de Israel ainda continuava sendo escolhidos, mesmo que eles erravam uma vez. Eles erravam. Deus retirava o seu poder, porque rejeitavam, a gente já viu isso em lições anteriores, né? Rejeitavam o amor e proteção de Deus, então eles caíam não era que Deus mandava os inimigos chegavam porque eles estavam longe de Deus. Aí eles clamavam por Deus e Deus voltava e dava outra oportunidade. E assim que o ciclo se repetia uma e outra vez. E a gente vê isso ao redor da história, no decorrer da história. E Deus se indigna com a atitude que os israelitas tiveram, que os judeus, no caso, tiveram nessa ocasião do templo também. E é por isso que é justa, porque tem que ter um limite. O pecado tem que ter e vai ter um fim no futuro também. Até pegando o gancho aqui, Geni, do que a Cristina falou, na Bíblia de fato apresenta algumas histórias onde a própria Bíblia coloca lá como tendo sido provenientes de Deus. Alguns juízos que a gente lê lá, principalmente no Velho Testamento, alguns deles, né? Só que o título da lição, da lição de quarta-feira, ela é bem assim, ó. Deus não se agrada em afligir. Então agora eu te pergunto, como entender isso? Então, está lá em Lamentações 3:33. Não é do agrado de Deus trazer aflições, lamentos e pesares aos seres humanos. E a bondade e misericórdia de Deus é exatamente como a Cristina colocou. O povo tinha um acordo com Deus. E todo acordo, ele requer compromisso de duas partes, pelo menos, né? Sim. E o povo não cumpria o acordo com Deus. Mesmo assim, eles pecavam, quando eles clamavam e buscavam Deus, apresentava misericórdia. Mas o fato de Deus ser bom e ter propósitos para a humanidade, bons propósitos, né? Ela não anula a justiça de Deus, como o Alex colocou na lição de segunda-feira. Deus tem uma justiça. Então, o que Deus esperava é que aquele povo fosse fiel aos mandamentos dele. Deus não escolheu o povo de Israel por ser o maior e mais forte, não, pelo contrário. Quem lutava por aquele povo era o próprio Deus. Mas quando a maldade daquele povo, né, vamos dizer assim, a rebeldia daquele povo ultrapassou todos os limites da misericórdia, Deus permitiu que seus inimigos invadissem Judá, né? Mas olha como Deus é bom. Mesmo ele permitindo que eles fossem levados pelos babilônicos, Deus não abandonou os filhos dele à própria sorte. Ele viu a maldade que os babilônicos estavam causando àquele povo e ele mostrou justiça também com o povo, com aquele povo, né, com a Babilônia, que eles não podiam maltratar tanto o povo dele, né? E a maior prova que a gente tem do amor de Deus por nós é exatamente essa ira que ele tem contra o pecado. Porque o pecado, ele nos trouxe muita dor e sofrimento. E essa ira de Deus, muito em breve, vai colocar fim de uma vez por todas ao pecado. Alex, Deus ele tem o direito de exercer o juízo, né? Mas e nós? Como que deve ser o nosso entendimento, né, a respeito desse assunto, ao nós nos relacionarmos com as outras pessoas, especialmente aquelas pessoas que nos fazem mal?
Olha, Rafael, esse é um assunto tão complexo que é difícil a gente resumir aqui em poucas palavras, né? Mas a Bíblia, algumas vezes ela delega autoridade, por exemplo, para a igreja exercer juízo, né? Mas o que fica muito claro na Bíblia é que a gente, quando for exercer juízo, a gente precisa fazer isso com amor, com imparcialidade, né? Por meio de um processo. E a nossa justiça hoje, estou falando agora da justiça secular, ela procura, né, ainda que imperfeitamente, seguir esses princípios. Então, por exemplo, você é uma parte afetada, não é você, né, que é a vítima de um crime, de uma contravenção, né, de um dolo de alguma forma, não é você que tem o poder na mão de determinar, né, primeiro de julgar o opressor, né, o acusado, o réu, e nem de determinar a sentença. São papéis distintos, evidentemente para evitar que a gente vá com vingança, com revanche, né, com rancor, porque são características muito naturais do ser humano. Agora, Deus não tem nenhuma dessas características. Quando Deus exercer o ato final da sua ira, né, que a Bíblia chama, quando Deus for executar o ato estranho de Deus, né, porque é algo que não é comum a gente ver na atuação de Deus, quando Deus finalmente for eliminar para sempre o pecado e o pecador, Deus não vai fazer isso com rancor. Deus não vai fazer isso com ódio. Ira é diferente de ódio. Ira não tem egoísmo, ódio tem egoísmo, né? Então, e a gente precisa reproduzir o máximo possível, né? A Bíblia diz, quando você for repreender alguém, cuide para que tu mesmo não sejas tentado. Né? Ou seja, não vá com ira, não vá com ódio. Ellen White fala, né, que é uma pioneira que a Igreja Adventista acredita que foi iluminada aí de maneira especial pelo Espírito Santo. Ela diz que quando você for repreender algum irmão em pecado, a pessoa que mais ama esse pecador é o que deve ser escolhido para ir falar com ele, né? Porque senão a gente vai começar a fazer, a gente vê aí na nossa andança, a gente tá cheio de cangaceiro de Jesus, né? É o cara lá que puxa a espada aqui, ó, puxa a espada e quer sair cortando a cabeça das pessoas para vingar o nome de Jesus. E Jesus não precisa que ninguém vingue o nome dele. Ele faz isso, Jesus se defende sozinho. Nós somos testemunhas, não vingadores de Jesus. Realmente. Cristina, pega agora tudo que foi dito aqui, faz um fechamento para a gente, deixa uma mensagem final para o pessoal que está nos acompanhando. É um pouco difícil, né? Sempre abordamos muitas coisas e para fechar aí termina sendo um pouco mais difícil. Mas talvez o mais importante que precisamos lembrar é que Deus é justo. Deus é sábio, Deus conhece, Deus sabe, conhece o nosso coração melhor que nós mesmos. Ele sabe o que é melhor para nós também e Ele está disposto, assim como abordamos antes, Ele quer acabar com o pecado. Não fez isso antes. Muitas vezes nos perguntamos, mas por que não acabou com Satanás no céu direto, e aí a gente não passava por todo esse sofrimento, ou a Eva, Adão, e depois transformava outro, é porque Ele ama, Ele nos ama e nos dá muitas oportunidades. Vai ter um fim, o pecado, a dor, o sofrimento vai ter um fim, mas enquanto esse tempo, precisamos tentar nos aproximar o máximo que podemos de Deus, para ter um bom relacionamento com Ele e conseguir entender, quanto mais conhecemos a Deus, melhor entendemos o seu caráter e é mais fácil para nós entender também por que Ele age de certas formas. Então esse é o meu convite para vocês, se aproxime cada vez mais de Deus, porque Ele é justo, Ele é sábio e quer o melhor para nós. Amém, maravilha. Então é isso, gente. O amor de Deus, ele é muito grande, a gente não tem como medir o tamanho desse amor. De fato, Ele é justo e Ele irá punir o mal. E a gente precisa simplesmente nos distanciarmos do mal e nos aproximarmos de Deus. Com certeza Ele irá fazer justiça a cada um de nós que hoje estamos sofrendo as consequências do pecado. Mas um dia tudo isso vai ter fim e quando Ele voltar, nós todos iremos para o céu morar com Ele. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, que é tão grande por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque apesar de sermos quem nós somos e de praticarmos coisas que não Te agradam, obrigado porque o Senhor está disposto a nos perdoar. Que o Senhor continue, Senhor, ao lado de cada um de nós que estamos aqui, que estão também nos lares aí
por volta deste país todo e alguns outros países também que estão acompanhando o Classe dos Professores. Obrigado, Senhor, por ter a certeza de que o seu amor alcança cada um de nós. Perdoe, Senhor, os nossos pecados e nos ajude a cada dia a escolhermos andar do teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por sua companhia mais uma vez. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais e até o nosso próximo encontro.